Eu cumprimento a todos que estão vendo esse vídeo com a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz que nenhum dinheiro compra e nunca poderá comprar, a paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus podem nos dar essa verdadeira paz. Amém. A palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje está em Provérbios, capítulo 14, verso 12. Provérbios fica depois do livro de Salmos, né? Provérbios, capítulo 14, verso 12, que diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Então, Provérbios, capítulo 14, verso 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Amém. Então agora vamos ouvir o que o Senhor Deus tem para nós, para falar conosco hoje. Nos dias de hoje, nas igrejas, tem igrejas onde é pregado a palavra de Deus. E existe igreja que está sendo pregada a palavra do homem. Qual que é a diferença entre a palavra de Deus e a palavra do homem? A palavra de Deus, ela nos ensina que Deus, Ele nos amou muito, que Ele mandou o Filho dele aqui na terra, Jesus Cristo, para morrer na cruz, primeiro para ensinar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, e depois Jesus Cristo seria morto na cruz, e ao terceiro dia Jesus ia ressuscitar, para nos mostrar que a morte não é maior do que Deus. A morte não tem mais poder do que Deus. E existe a palavra do homem. Então Deus, Ele mandou o Filho dele aqui na terra nos ensinar que um dia Jesus, Ele vai voltar para buscar a igreja dele, para buscar aquelas pessoas que obedecem os mandamentos de Deus, porque amar a Deus não é colar um adesivo no carro dizendo eu amo Deus, eu amo Jesus. Mas amar a Deus é obedecer os mandamentos de Deus, é fazer o que Jesus Cristo ensinou, E que Jesus, Ele vai voltar para buscar aquelas pessoas que obedecem a Deus, que fazem a vontade de Deus, aquelas pessoas que praticam os ensinamentos de Jesus, que faz o que Jesus Cristo disse para fazer. E Jesus vai voltar e vai levar essas pessoas lá para uma cidade que não está aqui na terra, mas essa cidade, ela foi construída por Deus lá nos céus. E as pessoas que forem salvas, que forem arrebatadas por Jesus Cristo, os crentes que obedecem a Deus, eles irão morar nessa cidade santa eternamente, louvando a Deus, servindo a Deus. Mas as pessoas que não servem a Deus, que não obedecem a Deus, que não fazem o que Jesus Cristo ensinou, essas pessoas irão para o lago de fogo, que é um lugar de sofrimento. A palavra de Deus diz que lá haverá choro
e ranger de dentes eternamente. Né? E existe a palavra do homem, que é aquela palavra que muitos teólogos pregam, né? Que Deus, Ele só está fazendo aparecer dinheiro na conta das pessoas, que Deus, Ele só está fazendo as pessoas ficarem ricas, que Deus, Ele só está preparando chave de carro, chave de casas, né? Só que esses pregadores não ensinam que a pessoa tem que obedecer a Deus, que a pessoa tem que ser obediente a Deus, que a pessoa tem que fazer o que Deus manda, que a pessoa tem que praticar os ensinamentos de Jesus, que a pessoa tem que fazer o que Jesus Cristo ensinou. E nós vemos que a igreja, que as igrejas, onde os teólogos pregam a teologia da prosperidade, que Deus está deixando as pessoas ricas, que está distribuindo carro, que Deus está distribuindo casas para as pessoas, essas igrejas estão cheias de pessoas. Mas aquelas igrejas que pregam que para a pessoa entrar no céu, que para a pessoa ter a salvação, a pessoa tem que obedecer os mandamentos de Deus. A pessoa tem que fazer o que Jesus Cristo ensinou. A pessoa tem que praticar os ensinamentos de Jesus. A pessoa tem que fazer o que Jesus Cristo disse para fazer. Essas igrejas têm poucas pessoas. Essas igrejas, elas não ficam cheias, né? E aqui a palavra de Deus, aqui de Provérbios, capítulo 14, verso 12, diz: há caminho que ao homem parece direito, mas no fim deles são os caminhos de morte. Então essas igrejas que só pregam prosperidade, que só prega que Deus, Ele vai preparar chave de carro, que Deus vai fazer aparecer dinheiro na conta das pessoas, só prega isso. As pessoas que estão nessas igrejas, eles estão no caminho de morte. Elas pensam que essas igrejas são igrejas boas. Às vezes a pessoa fala: olha, eu estou indo numa igreja boa, porque na igreja que eu estou indo, as pessoas estão conquistando carro, casas, apartamentos, então está aparecendo dinheiro do nada na conta das pessoas. Mas eu pergunto, aonde que, e depois que essa pessoa morrer, o que vai acontecer com essa chave desse carro, desse apartamento, esse dinheiro que a pessoa tem no banco? Vai ficar tudo. Vai ficar tudo para a família ficar brigando depois na justiça pela herança. E essa pessoa vai para onde? Essa pessoa vai para o lago de fogo. Por quê? Porque essa pessoa foi na igreja não para aprender com Deus a ser uma pessoa honesta, uma pessoa que fala a verdade, uma pessoa que pratica a palavra de Deus, né? Então, há caminho que ao homem parece direito, mas no fim dele estão os caminhos de morte. Então são essas igrejas que pregam que a pessoa não precisa obedecer a Deus, que Deus, Ele só quer abençoar a pessoa, que Deus só quer curar a pessoa, tirar uma doença que a pessoa tem, mas que Deus, Ele não está ligando para a vida da pessoa, né? Muitas vezes a pessoa está ali falando mentira, muitas vezes a pessoa está no adultério, né? Muitas vezes a pessoa está roubando,
matando e destruindo, mas está contando testemunhos que Deus deu carro para ela, casa, apartamento. Mas o fim dessa pessoa, se ela não se converter, se ela não procurar uma igreja que prega a salvação, que prega a doutrina de Cristo, a doutrina de Deus, a doutrina do Espírito Santo, essa pessoa vai ser condenada. Aqui em Apocalipse, capítulo 21, a partir do verso 1 diz: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então por que aqui está dizendo que lá na cidade celestial preparada por Deus, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais dor? Porque as pessoas que fazem o mal não vão entrar lá. As pessoas que tiram a vida das outras pessoas não vão entrar lá. As pessoas que ferem as outras pessoas não vão entrar lá. As pessoas que fazem o mal para as outras pessoas não vão entrar lá. Mas os pregadores da teologia da prosperidade, esses pregadores que só ficam pregando que Deus vai dar dinheiro para as pessoas, que Deus vai deixar as pessoas ricas, eles não pregam sobre a cidade santa que está sendo preparada por Deus. Eles não pregam que as pessoas têm que obedecer a Deus para serem salvas. Eles só pregam que Deus só quer abençoar as pessoas aqui na terra. Mas Deus ele está nos ensinando hoje para a gente preparar a nossa vida para a volta de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz, Jesus ele dizia assim: ajuntai tesouros no céu, onde a ferrugem não consome e os ladrões não roubam. Ajuntai tesouros nos céus. O que é ajuntar tesouros nos céus? É a gente obedecer a Deus. Quantos crentes que contam testemunho: olha, Jesus me deu um carro novo, Deus me deu uma casa própria, Deus me deu um apartamento. Mas muitas vezes esse crente vai lá jogar futebol e fica falando palavrão lá dentro do campo, fica xingando os outros lá dentro do campo. Esse carro que ele disse que Jesus deu para ele, vai salvar ele? Essa casa que ele disse que Jesus deu para ele, ele vai morar nessa casa eternamente? Não vai. Porque aqui, a palavra de Deus nos ensina que aqui na terra, nessa terra, não vai ficar ninguém. Nem as pessoas que servem a Deus, e nem as pessoas que servem o diabo. Tem religiões aí que ensinam que Jesus ele vai descer do céu e vai morar aqui na terra. É mentira. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Jesus vai vir e vai arrebatar a sua igreja. Jesus vai levar para o céu aquelas pessoas que primeiro serão levadas, as pessoas que antes delas morrerem, elas serviam a Deus e elas morreram servindo a Deus. Essas pessoas serão arrebatadas primeiro. E depois as pessoas que estiverem vivas
servindo a Deus, obedecendo a Deus, serão arrebatadas por Jesus e serão levadas lá para o céu. E a palavra de Deus diz que as pessoas que não serviram a Deus, que não fizeram a vontade de Deus, serão lançadas no lago de fogo. Lá vai ter choro, ranger de dentes e sofrimento e dor. Por quê? Porque essas pessoas que foram para o lago de fogo e vão sofrer lá no lago de fogo, são pessoas que fizeram as outras pessoas sofrer. Aquele crente que faz a outra pessoa sofrer, ele vai para o lago de fogo. Por quê? Porque lá é lugar de sofrimento. Aquele crente que ama o próximo, que sempre fala a verdade, que sempre trabalha honestamente, que sempre faz o que Deus manda, irá. Aquele crente que, quando ele vê uma pessoa triste, uma pessoa sofrendo, ele vai lá e prega a palavra de Deus para aquela pessoa. Ele leva a palavra de Deus para aquela pessoa. Então esse crente é o crente que ama a Deus e vai ser salvo, né? Então Deus, Ele disse que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele mandou o Filho dele aqui na terra, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí alguns teólogos falam, não, Jesus ele já morreu na cruz para salvar todo mundo, então não importa o que eu faço, eu posso falar mentira, eu posso cometer adultério, eu posso fazer o mal para os outros, que eu vou ser salvo, porque Jesus morreu na cruz por mim. Isso é mentira dos teólogos, porque Deus ele já falou que somente as pessoas que creem em Jesus, crer em Jesus não é só acreditar que Jesus existe, não. Crer em Jesus é ouvir o que Jesus Cristo ensinou e praticar o que Jesus Cristo ensinou. Então essas pessoas, elas serão salvas. E aquelas outras pessoas, a pessoa que só acredita que Jesus existe, mas não faz o que Jesus Cristo disse para fazer, então essas pessoas irão para o lago de fogo. Aqui em Apocalipse, capítulo 21, verso 27 diz: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O livro da vida não está em nenhuma igreja. Nenhum pastor tem o livro da vida aqui na terra. O livro da vida está lá no céu com Deus. Então nenhum pastor pode, nenhum pregador pode escrever o nome da pessoa no livro da vida. Não adianta o teólogo, o pastor falar que uma pessoa que fala mentira está salvo e a pessoa fica feliz só porque o pastor falou, porque esse pastor, esse teólogo, ele não pode escrever o nome dessa pessoa no livro da vida. Mas somente Deus. Então quer dizer que uma pessoa que fala mentira, Deus não vai escrever o nome dessa pessoa no livro da vida. Ainda que um pastor ou um teólogo fala que essa pessoa vai para o céu, ela não vai, porque nenhum pastor, nenhum teólogo, nenhum pregador é o dono do céu. O céu é de Deus, e só vai entrar lá no céu aquele crente que pratica os ensinamentos de Deus e Jesus Cristo, aquele crente que fala a verdade, aquele crente que não pratica nem o roubo, nem a prostituição, nem a mentira, nem o crime. Mas vai entrar no céu aquele crente que usa as roupas que Deus ensinou ele que ele tem que usar. É aquele crente que fala o que Deus ensinou ele que o crente tem que falar. Enfim, aquele crente que obedece a Deus. Muitas vezes a pessoa fala assim: olha, procura uma igreja que
sente bem. Muitas vezes a pessoa chega numa igreja que só pega dinheiro e ela se sente bem lá. Mas não é assim. A pessoa tem que ir numa igreja que prega a palavra de salvação. Porque um dia a vida de todos nós aqui na terra vai terminar. E para onde que nós vamos? Para o lago de fogo ou para a cidade santa preparada por Deus? A escolha é nossa. Tem gente que fala assim: olha, Deus ele pode todas as coisas. Deus ele não pode salvar uma pessoa que não quiser ser salva. Deus ele não pode obrigar uma pessoa a ir para o céu. Então Deus ele deixou a palavra dele. Deus ele deixou os mandamentos dele para a gente obedecer, para a gente praticar os ensinamentos deles e o ensinamento de Jesus, para que possamos ser salvos. Muitas vezes essa igreja que só prega dinheiro, só prega prosperidade, que essa pessoa vai e se sente bem, essa igreja é o caminho que está escrito aqui em Provérbios capítulo 14, verso 12, né? Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos de morte. Essas igrejas que só pregam prosperidade, só pregam dinheiro, é uma igreja que vai levar os crentes à morte espiritual. E qual que é a morte espiritual? É a pessoa ficar a eternidade toda sofrendo lá no lago de fogo. Aí fica a pergunta: a igreja que você está indo, que parece que é direita, que você se sente bem nela, ela está te levando para o caminho da morte ou para o caminho da vida? Não é Deus que vai escolher a igreja que a gente vai, é nós. Mas nós temos que estar numa igreja que prega que Jesus Cristo vai voltar, mas Jesus Cristo só vai levar para o céu aqueles crentes que obedecem a Deus. Então a escolha é de cada um de nós. Deus ele deixou a palavra dele para nós. Mas é nós que vamos escolher se a gente obedece a palavra de Deus, se a gente pratica essa palavra que Deus deixou para nós ou não. Então esta é a palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje. Será que o caminho que para você parece direito é o caminho certo? A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O caminho que você está seguindo é o caminho da verdade, da vida, que é Jesus Cristo? Ou é o caminho de morte, que leva para a morte? Aquela pessoa que seguir o caminho, que é Jesus Cristo, será salvo. Aquela pessoa que seguir aquele caminho que só parece que é direito, mas não é, essa pessoa vai ter a morte. E a pessoa que seguir o caminho que é Jesus Cristo vai ter a vida eterna. Então que o Senhor Deus continue falando com cada um de nós. Amém. Vamos orar para agradecer ao Senhor Deus pela palavra que o Senhor Deus revelou para nós hoje, palavra de salvação. E se alguém ouviu esta palavra e quer seguir o caminho certo, que é Jesus Cristo, que é o caminho de vida, é só a partir de agora começar a ler a palavra de Deus, procurar uma igreja que prega o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
Procurar uma igreja que prega o arrependimento, que prega a palavra de Deus. Não ficar indo atrás de igreja que só prega dinheiro, né? Se alguém quiser seguir o caminho da salvação, Deus, Ele deixou a palavra dele, é só ler a palavra de Deus, é só pedir perdão para Deus, é só aceitar Jesus Cristo como Salvador da tua alma e passar a obedecer os mandamentos de Deus, a praticar os ensinamentos de Jesus Cristo, que Deus, Ele te recebe como filho, né? Se preparar também, né, para o batismo, né, do jeito que Jesus ensinou, né, do jeito que Jesus foi batizado também. Então vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor Deus, por essa palavra que o Senhor revelou para nós, Senhor. Abençoe pessoas, Senhor Deus, que ouviram esta palavra e agora querem seguir o caminho, a verdade e a vida que é o Senhor, Senhor Jesus. Senhor, abençoa a todos nós que estamos aqui na tua casa de oração, todos que estão vendo esse vídeo, Senhor. Que seja feita a tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.